e que você possa absorver tudo que o Senhor tem para você nessa noite. Amém, meus irmãos? Se sente aí no seu lugar, não levante, preste atenção na palavra, não deixe que nada tire a sua atenção. Amém, queridos? Deus te abençoe. Amém? Pastor Henrique, por favor. Aleluia. Amém, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Queridos irmãos, antes de ministrar essa palavra poderosa, a graça nos move às boas expectativas. Nós temos aqui, a graça nos move às boas expectativas. De tudo que falamos, fizemos, nós temos boas expectativas, porque conhecemos a palavra de Deus. Mas antes de entrar nessa palavra, eu quero falar sobre a célula. Nós somos uma igreja em células e os irmãos estão se deleitando nesses grupos pequenos, que é tão poderoso. As células é relacionamento. E não tem nada melhor do que nos relacionar uns com os outros. É exatamente isso que o Novo Testamento fala, é relacionamento uns com os outros, uns aos outros. E na célula deve ter então muita alegria, a presença de Cristo, não é mesmo? Poder de Deus. Deve ter então evangelismo, visitação, comunhão, não é mesmo? Deve ter então o compartilhamento da palavra. É onde nós somos muito edificados. Eu quero pedir que você, meu irmão, ligue para o seu líder, ou o líder liga com cada membro da sua célula, para saber o que está acontecendo, o que estão precisando, entendeu? Para dar assistência, porque as células são vivas. Uma igreja viva é uma igreja que está ativa. E uma igreja ativa é uma igreja que cuida dos outros. Amém? Saber o que está acontecendo uns aos outros. Por exemplo, nós temos muitos irmãos idosos que não podem sair de casa devido o que está acontecendo. Tem que ficar isolado. Então, a célula tem que dar essa assistência. Ver que os irmãos estão precisando, se ao mercado, a farmácia. Amém, queridos? Estão observando até a assistência social na célula. Amém, queridos? Agora, quem quer ouvir a palavra de Deus? Quem quer ouvir a palavra de Deus? Então, quero ministrar. A graça nos move às boas expectativas. Amém, querido? Hoje temos a ceia. Daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia. E eu quero que você preste bem atenção, que você abra teu coração, como o pastor Roberto disse, que você receba essa palavra e que você seja muito abençoado hoje. Amém, queridos? Já vimos os temas nos domingos anteriores. A graça nos move a não temer. Quem se lembra? Depois, a graça nos move ao refúgio divino. O Senhor é nosso refúgio. Amém, queridos? E hoje, a graça nos move às boas expectativas. Hoje, 5 de abril de 2020. Amém, querido? A graça nos move às boas expectativas. Eu gostaria que você tivesse uma expectativa positiva, apesar do que estamos passando. Eu sei que está complicado demais. Você liga a televisão, só notícia ruim. Então é melhor você desligar a televisão e ligar na palavra. Porque boas notícias vêm do céu. Boas notícias vêm do Senhor, porque Ele nos ama. Sabemos que o mundo está parado diante do gigante, do coronavírus, ou Covid-19. O mundo parou, assombrado, assustado, acuado, com medo. A igreja não está contaminada com esse vírus maldito, mas permanece viva e firme nos propósitos do Senhor aqui nessa terra. Amém, queridos? Então nós temos promessas de Deus que nos assegura de todo o mal. Por isso nós podemos hoje, com expectativas boas do que virá. Ter boas expectativas hoje, olhando para as notícias negativas da imprensa, só vai nos fazer mal. Nós lemos há pouco aqui no Salmo 112, verso 7. Pode colocar aí. Salmo 112, 7. Quero repetir. Olha o que diz aqui.
para nós que somos do Senhor pela fé em Cristo, nós lemos: não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme e confiado no Senhor. Na primeira pessoa, nós podemos ler assim: não me atemorizo de más notícias. Eu não fico temeroso de más notícias. O meu coração é firme. O meu coração é firme. Querido, o seu coração é firme? Então, o meu coração é firme, confiante no Senhor. É isso que nós devemos ser agora. Entendeu? Agora é hora de exercer a nossa fé, praticando a palavra de Deus, firmado na promessa do Senhor, não temendo más notícias. Então, como povo de Deus, vamos olhar para o alto e não temer más notícias, e estarmos refugiados no Senhor. Amém, irmãos? Então, querido, porque a vontade de Deus é que você tenha uma forte expectativa de que coisas boas estão por acontecer. Nós, como igreja, podemos afirmar isso. Coisas boas estão por acontecer. Entendeu? E vai acontecer. Por exemplo, esperamos o arrebatamento da igreja. Pode acontecer nesses dias. Quem está preparado? Você está preparado, meu irmão? Você está preparado, minha irmã? O arrebatamento, de repente, o povo de Deus vai desaparecer dessa terra. É uma das coisas boas que nós estamos esperando, na expectativa de que qualquer momento seremos arrebatados. Nós temos a palavra de Deus conosco, lembra? A palavra de Deus é fiel e digna de toda aceitação. Deus, o Pai, não se agrada quando acordamos de manhã esperando juízo e castigo do céu para a nossa vida. Não, não. O Pai não se agrada quando você acorda de manhã temeroso, sem saber o que pode acontecer naquele dia. E eu quero te perguntar, como você acordou hoje? Como foi que você acordou hoje? Com uma maravilhosa expectativa de bênçãos ou com o coração apertado, cheio de apreensão e medo? É mais fácil acordar e pensar: meu Deus, o que está acontecendo no mundo? E ficar com o coração apertado, porque fica ligado nas más notícias. Mas não podemos temer as más notícias. Então não podemos viver uma vida abundante, entendeu? Se não temos uma expectativa confiante na palavra de Deus, irmãos, de grandes bênçãos que estão por vir, apesar dos pesares, apesar das notícias ruins, apesar do que está acontecendo, notícias de morte por toda parte, mas o nosso Deus é vida. O nosso Deus é vida. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Confie nessa palavra. Aleluia. Você está vivendo debaixo de qual aliança, afinal de contas? Da velha ou da nova aliança? Todos os crentes hoje estão, na verdade, na nova aliança. Mas, infelizmente, muitos vivem com uma mentalidade na velha aliança. Eles vivem esperando o julgamento, o castigo e a maldição. Então o Senhor Jesus pagou o preço completo dos nossos pecados. Amém? Vivemos debaixo de uma nova aliança, onde Deus declara que dos nossos pecados Ele não se lembra. Em Hebreus capítulo 10, verso 17, nós lemos assim na palavra de Deus. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, para sempre, para sempre. Olha que maravilha. Leia também, vamos ler também Hebreus 8, versículo 10, 11 e 12. Olha o que diz aqui a Escritura: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor,
Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Amém, queridos? Não é maravilhoso isso? Amém? Esta é a principal cláusula da nova aliança. Ela foi estabelecida sobre essa premissa. O que? O Senhor não se lembra dos seus pecados. O Senhor não se lembra dos nossos pecados. Amém? Aquele que confessou e deixou, recebeu Jesus pela fé como Senhor e Salvador, está livre, está salvo. Amém? Deus não mais trata com você baseado no seu pecado, porque já foi pago na cruz por Jesus. Antes, Ele lida com você com base no seu substituto. Quem que é o nosso substituto? Jesus Cristo. Ele nos substituiu na cruz do Calvário. Ele morreu por nós na cruz. Ele se entregou por nós. Ele nos representou lá na cruz. Então Ele é o nosso Senhor e Salvador. É a Ele que devemos entregar a nossa vida. É a Ele que você deve crer de todo o seu coração. É a Ele que você deve recebê-lo de braços abertos, como seu único Senhor, suficiente Salvador e mediador da sua vida. Amém? Faça isso nessa noite, nesse dia, nesta hora, nesta celebração. Você que ainda não fez, abra seu coração, receba a Jesus. Sabe de uma coisa, querido? Você também faz parte desse plano. Sim, você está incluído nesse plano de Deus para ser salvo. Basta você crer e abrir o seu coração e aceitá-lo pela fé como Senhor e Salvador. É simples, não complica não. Não podemos complicar isso, porque Deus, Ele descomplicou a salvação. É o homem que complica, entendeu? Não é porque você acha que nunca matou, nunca roubou, é bonzinho, trabalhador, honesto. Isso é uma obrigação de cada um, mas isso não leva ninguém para o céu. E essas coisas não podem anular o que Cristo fez na cruz por nós. Nós só podemos ir para o céu através de Cristo. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Então Jesus restaurou a nossa sorte na cruz. Ele tomou sobre si o nosso cativeiro no Getsêmani, naquele jardim lá em Israel. Aquele que era verdadeiramente livre se fez cativo para nos libertar. Veja a loucura do Evangelho. Alguém lê o Evangelho, acha que é uma loucura. Mas a loucura do Evangelho é que podemos esperar bênçãos agora e também no futuro. Porque estamos colhendo o que Jesus plantou. Nós estamos colhendo o que Jesus plantou. Você precisa acordar a cada manhã com uma expectativa confiante de que coisas tremendas estão por vir. Você não crê em Deus? Você não tem fé no Senhor? Então tem que acordar de manhã e pensar: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Coisas boas há de vir na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu trabalho. Amém? O apóstolo Paulo diz assim em 1 Tessalonicenses 5:8. Paulo diz assim: olha, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Queridos, a esperança da salvação é aquela expectativa confiante de que coisas boas estão por vir por causa da nossa salvação. Aqueles que não acreditam que podem ter certeza da salvação, vivem sempre com medo do amanhã. Entendeu? Mas mesmo os que creem na certeza da salvação,
podem se sentir inseguros por causa de muitos ensinos que ouvem por aí. Há muitas vozes falando por aí. Mas os irmãos devem ouvir a palavra de Deus aqui. Você que é membro da nossa igreja, esteja nos ouvindo. Então, queridos, se for ao contrário disso, que esperança há para nós? Aonde tem esperança se for ao contrário disso? Aonde? É no Senhor. Então, como viveremos em paz? Como? E eu te pergunto, você pode ter paz agora? Com Jesus, Ele é o príncipe da paz. Ele que pode nos encher de paz, de esperança, de vida. Amém? Glória a Deus. Queridos, com essa introdução, com essa palavra, eu quero ministrar e celebrarmos a ceia do Senhor. Eu creio que você preparou o pão, o suco de uva, para você celebrar a ceia conosco, juntos. Amém? Vamos fazer isso agora. Eu quero convidar os pastores que vêm aqui à frente. Aleluia. Os pastores estão vindo. E nós vamos então celebrar a ceia. Se coloque de pé, querido, aí na sua casa. E o líder aqui, o irmão, o chefe da casa, o irmão, ou a irmã, seja quem for que vai celebrar a ceia comigo, pode servir então o pão e o cálice. Nós vamos comer todos juntos. Eu vou servir então aqui os pastores, como sempre fazemos. E eu quero... O pastor me auxilia aqui. Pastor, ele fala. Nós vamos celebrar a ceia aqui. Vem aqui, pastor. Hoje é dia da ceia do Senhor. E o Senhor Jesus nos ordenou que ceiássemos, celebrássemos a ceia em sua memória. Nós fazemos isto sempre, até que Ele volte. Aleluia. Nós estamos aguardando até que Ele volte. Aqui. Até que Ele volte. Dá a ceia. Você leva lá, pastor. Aleluia. Então, com o pão e com o suco de uva ou vinho, seja como for, naquele dia o Senhor Jesus ordenou que fizéssemos em sua memória, lembrarmos da sua morte, para não esquecermos de que foi por nós que Ele morreu lá na cruz. Foi por nós, pecadores. E hoje, graças a Deus, Ele foi o nosso substituto. Nós não somos mais pecadores porque Ele já pagou pelos nossos pecados. Nós temos as nossas falhas, nós reconhecemos que ainda falhamos, pecamos por pensamento, por atitudes e ações. E o Senhor já pagou os nossos pecados. Não é por isso que nós ficamos assim livres para pecar de novo, para fazer o que queremos. Não, não. Quem entende da graça sabe que por amor do Senhor não quer constranger o Pai, não quer decepcioná-lo. Você que entende a graça de Deus, nós somos salvos pela graça, somos filhos de Deus pela graça. A graça nos move a ser filhos obedientes, filhos que glorifiquem o Pai. Não envergonhe o Pai, mas que glorifique o seu nome. Jesus naquela noite tomou o pão, deu graças. Amém? Todos pegaram o pão, todos pegou o vinho, todos servido. Levante o pão, vamos agradecer. Pai, te damos graças, porque Jesus Cristo tomou sobre si os nossos pecados, nossas doenças, enfermidades, nossas dores, na cruz do Calvário. E ao comer deste pão, nós declaramos a nossa cura,
a nossa saúde, a bênção do Senhor sobre nós. Porque lá na cruz, Ele foi e representou-nos lá, Pai. Nós comemos da sua carne, te damos graças em nome de Jesus, amém? Participemos, irmãos, do pão. Depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto em memória de mim. Levante o cálice, declare comigo: ao beber deste sangue, eu declaro a minha justificação, o meu perdão, regeneração, minha salvação. Eu declaro que meu nome está escrito no livro da vida, pela fé em Jesus Cristo, porque o seu sangue foi derramado por mim naquela cruz, amém? Participemos, irmãos, do cálice. Aleluia, glória a Deus, amém, amém, aleluia, amém. Queridos, então, hoje, porém, o seu coração será cheio de esperança da salvação. Preste atenção nessa palavra. Você será feliz e tudo te irá bem, se você ouvir atentamente essa palavra e pôr no seu coração. Porque se quisermos, se você quiser, a graça vai te mover às boas expectativas, amém? Quem quer ter boas expectativas num mundo tão caótico que nós estamos vivendo nesse tempo? Amém? Muito bem, eu também quero. Vamos orar. Levante uma das suas mãos, ore comigo. Diga assim: Pai, que nesta hora, pela tua palavra, tira dos meus olhos todo véu, toda escama, todo impedimento, tudo aquilo que me impede de ter luz, de ter revelação, de conhecer ao Senhor na tua palavra pelo Espírito. Que o Espírito de sabedoria, de entendimento e de revelação esteja sobre mim, para me conduzir ao pleno conhecimento do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, amém? Amém? Glória a Deus. Então, queridos, lá em Romanos 8, 28, o apóstolo Paulo, ele diz assim: olha, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia. Então a palavra sabemos aqui é oída no original do grego. Significa um saber que não vem por meio de estudo, de um aprendizado. Quando ele diz aqui sabemos, então não é uma compreensão mental apenas, entendeu? Mas é algo por revelação no Espírito. Por isso que ele diz que sabemos. Então é um saber que procede do interior do nosso coração. Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem. Olha só, não apenas as coisas boas e agradáveis, mas até aquelas ruins vão cooperar para o nosso bem. Até as ruins. Porque não significa que todas as coisas em nossa vida são iniciadas por Deus. Entendeu? Mas significa que até aquelas obras e setas malignas, Deus fará com que coopere para o nosso bem. Então, queridos, Deus não diz que todas as coisas são boas. Não é isso que Ele está dizendo. Há coisas realmente ruins. Olha só, você sabe disso. Quantas coisas ruins que aconteceu, que vem acontecendo e que acontecerá. O que Ele afirma é que todas vão cooperar para o nosso bem. Deus não é fraco não, irmãos. Uma coisa ruim que acontece conosco, Ele pode nos fazer bem.
aqueles que amam a Deus e são chamados para a salvação segundo o propósito divino, aponta para nós. Então essa é uma promessa exclusiva para os filhos de Deus, para aqueles que creem em Jesus. Então em todas as coisas acontecem baseadas, por exemplo, aqui no próximo versículo 29, nós lemos Romanos 8, 28, agora o verso 29, que diz assim, olha, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Veja, queridos, que tudo coopera para sermos conformados à imagem de Cristo, o Filho de Deus. Então a Escritura não diz que tudo coopera para eu ficar do jeito que eu quero, né? Mais rico, mais próspero, entendeu? Mais popular, digamos assim. Tudo vai cooperar para que você seja mais parecido com Cristo. Tudo coopera, conforme diz aqui o versículo 29, conforme a imagem de Cristo. É isso que Deus quer. Então uma coisa que temos de ter bem firmado em nosso coração é que mesmo que coisas ruins aconteçam conosco, Deus está do nosso lado. Amém? Querido, você crê que Deus está do seu lado? Você crê que Deus está do seu lado? Amém? Ele é por nós e não contra nós. Entendeu? Ele é por você. Quem será contra você? Se você não entende o que está acontecendo na sua vida, talvez uma confusão lascada, não pergunte a Deus o porquê, como se Ele fosse o problema ou como se Ele fosse o culpado. Logo que acontece alguma coisa conosco, que nós ficamos assim decepcionados e até frustrados, nós perguntamos, por quê? Por que, Deus? Não tem nada de errado em se perguntar o porquê. Não tem. Apenas tenha cuidado para não pensar que Deus é a causa do problema. Muitos acham que é Deus, que é a causa dos problemas. Ué, e Deus? Cadê Deus nessa hora? Mas querido, Deus está do seu lado. Deus está do meu lado. Ele sabe muito bem o que faz. Entendeu? Então todos os seus pecados foram perdoados pelo sangue de Jesus. Aleluia. Ele é seu Pai e o ama muito. Sabe que você é amado do Pai? Deus nos ama. Então, Romanos 8:33, o apóstolo Paulo diz assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Então Deus é o nosso justificador. Deus é por você e não contra você, querido. Deus é por você, não é contra você. Paulo diz em Romanos 8:31, olha o que ele diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Que coisas? As coisas que estão por aí. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ei, querido, se Deus é por você, quem será contra você? Agora, Deus precisa ser por você. Se você não dá atenção a Deus, se você não quer saber de Deus, se você não crê em Deus, e daí? Como é que fica essa história na sua vida? Se Deus é por você, então Deus é por nós quando cremos, quando clamamos, quando reconhecemos, quando precisamos dEle. Mas se você se acha forte e não precisa de Deus pela fé em Cristo, às vezes você só fala em Deus, se Deus quiser, se Deus... mas não tem realmente uma vida com Deus. Mas se Deus é por você, então nada será contra você. A palavra quem aqui no grego é tis, que também pode ser traduzida como a que. Poderíamos então dizer, se Deus é por nós, o que será contra nós? O que? Então se Deus está no meu lado, ao meu lado, então coisas como doenças, problemas financeiros, como coronavírus, que nós estamos acostumados aí, ou o que está acontecendo no mundo, não pode nada contra nós. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, diz o salmista, o rei Davi. O Salmo 23 declara que o Senhor nos guia
para as águas de descanso e também nos guia pelas veredas da justiça. Que maravilha! Eu estou vendo aqui, olha, mas de repente, chegamos ao ponto em que podemos andar pelo vale da sombra da morte. Mas o Senhor certamente não nos conduziu para o vale da sombra da morte. Chegamos ali por nós mesmos. Muitas vezes nós chegamos ao vale da sombra da morte por nós mesmos. Por você mesmo. O salmista no verso 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Amém? Davi, neste salmo, cantando, ele diz que ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me leva para junto das águas de descanso. Ele refrigera minha alma. Ele me guia pelas veredas da justiça. Mas quando fala do vale da sombra da morte, ele diz aqui: ainda que eu ande. Estão entendendo? O Senhor não levou para aquele lugar, mas Ele foi para lá. É comum pensarmos que Deus não tem compromisso com o que eu faço de ruim. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Por exemplo, eu te pergunto, qual pai que não está do lado do filho, ainda que ele comete erros? Você que é pai, que está me assistindo, me ouvindo agora. Então, essa é a beleza da graça de Deus, está entendendo? A maravilha da graça de Deus. Ele nos entende e está sempre nos ajudando. Ele vai dar um jeito porque Ele ama você. Ele vai dar um jeito porque Ele nos ama. Mude seus conceitos mentais. Não viva sofrendo com as sequelas do passado, meu amigo, meu irmão, pois Ele pode restaurar sua vida. Ele restaurou a minha vida. Eu não vivo com sequela do passado. Perdi minha família em 2007, a família toda, um acidente automobilístico. 2 meses depois eu voltei, confiado no Senhor, apoiado na palavra de Deus. Estou até hoje, de pé. Nunca precisei de um comprimido, de um psicotrópico para poder dormir, para poder viver. Foi terrível aqueles dias. Mas eu venci pela fé em Cristo. Você que está em depressão, você que está muito aborrecido, triste, com ideia do suicídio, olhe para cá, olhe para mim. A nossa esperança é o Senhor. O que você está esperando? Ele te ama. E Ele está te chamando esta noite, para que você tenha expectativas boas. Nada está perdido na sua vida, meu amigo. Viu a senhora, o senhor, você é jovem, você é moço, você é moça. Nada está perdido se você crer em Jesus. Você que quer morrer, é porque sente que não tem mais sentido a vida. Mas Jesus é a vida. Entendeu? Ele pode te restaurar, trazer a vida novamente. Então, não é algo que está determinado sobre você, sobre nós. Quando o Senhor nos guia, Ele nos leva para pastos verdejantes e águas tranquilas, como diz aqui o salmista. Mas quando caminhamos pelo nosso entendimento próprio, sempre chegamos num lugar de sombra e morte. Mas ainda que isso aconteça, não precisa ficar desesperado não, viu? Ainda que você foi por você mesmo, nessa enrascada, nesse vale da sombra da morte, mas não se desespere, ainda tem jeito, há uma luz no fundo desse túnel. Se você está no fundo do poço, é o melhor lugar para olhar para cima e pedir socorro ao Senhor. No fundo do poço, é o melhor lugar para você levantar suas mãos para o alto e pedir o socorro que vem do Senhor. O Senhor é aquele que deixa as 99 no aprisco
e busca a que se perdeu. Ainda que a situação seja o resultado de sua própria escolha, meu amigo, o Senhor não vai te abandonar. Mesmo nesse vale, o Senhor estará com você. O Senhor está agora com você. Se você está nesse vale da sombra da morte, você não está sozinho. É que você não percebeu, talvez. Acorde, acorda. O Senhor te ama. Olha a luz de Deus sobre tua vida. Se você ler o Salmo 23, verá que nesse ponto há uma mudança na narrativa nesse verso aqui. Sabe por que eu digo? Até aqui ele diz assim, olha, o Senhor é o meu pastor, Ele me faz repousar, Ele me guia. Então presta atenção, ele começa falando do Senhor. Ele começa falando do Senhor aqui, mas agora ele fala com o Senhor. Falar do Senhor é uma coisa, agora falar com o Senhor é outra, completamente diferente. E ele diz aqui, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quem está comigo? O Senhor. Quem está com você? O Senhor. Então, no meio do vale, é o momento de falar com o Senhor e não sobre o Senhor. Tem gente que nós vamos aconselhar ou dar uma palavra, né, de encorajamento, de boas novas. Ele sai na frente da gente e começa a falar do Senhor. Mas é preciso falar com o Senhor. Muitas vezes você, meu irmão, meu amigo, fala do Senhor, mas não fala com o Senhor. Fala com o Senhor. Antes, aqui, o salmista falava do Senhor na terceira pessoa, mas agora ele se dirige ao Senhor diretamente com intimidade. A vara e o cajado nos consolam, porque apontam para o Espírito Santo Consolador. Então a vara é para ser usada contra os lobos que se levantarem contra mim, contra nós, contra você. O cajado possui uma curva na extremidade para que o pastor puxe a ovelha para si. Por isso que o cajado tem aquela curva, pegar a ovelha e puxar para si. Então a história de Abraão é incrível. Você deve conhecer a história de Abraão. É uma coisa incrível aqui, porque quando Abraão estava peregrinando em Canaã, veio fome na terra, e ele então foi morar no Egito. E o que aconteceu lá? Contrariando, ele saiu da terra que Deus tinha mostrado para ele. E ali, ele mentiu sobre a sua esposa, e Faraó a tomou. Foi uma confusão lascada que Abraão se meteu ali. Sabe que Abraão é pai da fé, mas ele se meteu também em confusão. Ele fez cada uma. Mas nem por isso Deus o abandonou. O Senhor repreendeu a Faraó. Olha só o que aconteceu. Levou Sara de volta e Abraão recebeu muitos presentes de Faraó, tornando-se ainda mais rico. Não é incrível esse negócio? Abraão andou no vale da sombra, mas mesmo ali o Senhor estava com ele. Ele fez toda a confusão, mas o Senhor não abandonou. Outro exemplo também, o apóstolo Paulo. Porque caiu num emaranhado terrível o apóstolo Paulo. Porque ele tinha sido chamado para pregar aos gentios, mas resolveu ir para Jerusalém, ignorando todas as advertências do profeta Ágabo, para não ir. E ali ele foi preso, maltratado. E aí ele tomou um navio para Roma. Mas no caminho, o que aconteceu? O navio naufragou. Olha quanto rolo. Aí ele foi parar na ilha de Malta. E lá na ilha de Malta foi picado por uma cobra. Parecia que ele estava no vale da sombra da morte. Mas mesmo ali, o Senhor era com ele. Você acredita? E houve um grande mover poderoso de Deus naquela ilha. Todos os doentes foram curados. Olha que maravilha. Então veja, queridos, ovelhas às vezes se tornam desgarradas. Mas quando isso acontece, o bom pastor, que é Jesus, ele deixa as 99 no aprisco e vai à busca da que se perdeu.
E quando a encontra, ele põe nos seus ombros e leva de volta ao aprisco. E sabe o que ele faz ainda? Conforme aqui no Evangelho, no final faz ainda uma festa, porque a ovelha foi achada. Olha que maravilha! A ovelha que se perdeu foi achada. Então ele faz uma festa. E aí você me pergunta: como que Deus pode ouvir a oração de alguém como eu, pastor? Então não precisamos persuadir aqui um Deus relutante a nos abençoar. Nada disso. Nós estamos orando a um Pai amoroso que quer ouvir a nossa oração. Nós estamos aqui falando de um Pai que nos ama, que Ele quer intimidade conosco. Deus nos enviou o seu próprio Filho para salvar-nos, quando o mundo nem mesmo tinha consciência de que estava perdido. O Pai já tomou providência para nos salvar. Está entendendo? Então o Pai não nos deu um filho porque alguém pediu. Jesus não morreu na cruz porque o povo clamou por um Salvador. Não, o Pai já tomou essa providência. Ele mesmo se fez homem para nos salvar naquela cruz, sem ninguém pedir, porque Ele nos ama. Esse é o amor grandioso do nosso Deus. Essa é a base de toda a nossa oração. Agora, queridos, não olhe para si mesmo e nem pense que será ouvido por causa da sua justiça própria. Porque eu sou tão bom. Será que eu vou ter um bom lugar no céu? Ou, por que o Pai não me ouve? Porque eu sou tão bonzinho. Justiça própria. Ninguém pode receber coisa alguma de Deus com base em seu merecimento pessoal. Se você se acha que merece diante de Deus, não vai ter nada não. A bênção de Deus é para aqueles que não merecem. Esse é o motivo pelo qual muitos não recebem, porque estão tentando merecer a bênção de Deus. Quem merece a bênção de Deus? Quem vocês acham que merece a bênção de Deus? Hein, queridos? Presta atenção aqui, olha para cá. Quem que vocês acham que merece a bênção de Deus? A bênção de Deus é somente para aqueles que reconhecem que nada merecem. E por isso, dependem completamente da sua graça. Está entendendo? Então, aqueles que andam pela lei, que buscam merecer a bênção de Deus, não conseguem ter fé para receber coisa alguma. Então isso acontece porque quanto mais olham para si mesmos, para os seus esforços próprios, para receberem de Deus, menos fé consegue ter. Então o segredo para recebermos o milagre não é tentando merecê-lo. Você não pode tentar merecer a bênção de Deus, mas é simplesmente o quê? Reconhecendo e crendo que por meio da cruz de Cristo, todos os tesouros do céu serão ou foram nos liberados. Amém? Então, queridos, olhe para todas as pessoas que receberam o milagre de Jesus durante o seu ministério na terra. Nenhuma delas que recebeu o milagre que mereceu. Elas não fizeram nada para receber um milagre, além de crerem. Receberam porque creram. Elas receberam o milagre por causa da graça de Deus. Então, já os fariseus, o que eles fizeram? Eles tentavam de todos os meios merecer a bênção de Deus. Mas não há registro aqui na palavra de Deus que nenhum deles tenha recebido sequer um milagre de Deus nas suas vidas. Então, se você olhar para a graça de Deus, Ele olhará para a sua fé e vai te mover às grandes expectativas de coisas boas. Eu tenho certeza disso, porque eu tenho experiência disso, como você já sabe. Agora, se presumirmos que merecemos algo, então nada receberemos. Mas se tivermos fé de que a graça é maior do que o nosso pecado, então veremos os milagres. A nossa fé depende completamente de conhecermos a graça de Deus. Nossa fé será maior na medida em que tivermos maior revelação do favor imerecido de Deus.
Então, se você pensar que é pouco amado, entendeu? Se você pensar que é pouco amado, ou que Deus te ama por causa do seu bom comportamento, então terá pouca fé para receber um milagre. Mas se você descansar completamente em seu amor, sem limites, e confiar então que nada receberá por merecimento próprio, então terá grande fé. Amém? Eu já estou chegando ao final aqui. Eu quero que você pense uma coisa comigo. Pense uma coisa comigo aqui, meu irmão. Viu? Olha para cá. Pense comigo. Lá em Romanos 8:32, olha que Paulo escreveu. Romanos 8:32. Acompanhe comigo aqui, queridos. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ora, queridos, olha para cá. Se o Pai não negou a nós ou a você o seu próprio amado filho, o que mais ele poderia negar a você agora? Hein? Se o Pai nos deu o seu próprio filho quando ninguém estava pedindo, por que agora nos negaria qualquer bênção quando estamos pedindo? Por quê? Se o Pai não negou o seu filho que lhe custou tanto, por que nos negaria agora bênçãos tão pequenas que não lhe custam nada? Ou ainda, se o Pai nos deu o seu único filho, quando nós ainda éramos seus inimigos, imagine o que Ele nos dará agora que fomos reconciliados e feitos seus filhos. Pense sobre isso. O Pai quer manifestar a sua graça a nós, nos dando todas as coisas livremente em Cristo. Então, nossas orações são ouvidas apenas por causa da sua graça. Então, a maior de todas as bênçãos que recebemos é a salvação. E ela é recebida quando fazemos uma simples oração de entrega. Entendeu? Não tivemos que merecer. Não somos salvos porque merecemos. Não somos salvos. O nosso nome não está escrito no livro da vida porque merecemos, porque somos bonzinhos. Não, é por causa de Cristo. Não tivemos que merecer, não tivemos que obedecer ou cumprir condições, mas foi pela graça, pelo favor imerecido do Pai. Se a salvação é recebida de graça, por que as outras bênçãos nos seriam dadas de outra forma? Por quê? Todas as bênçãos são recebidas pelo descanso da fé. Então, queremos que você creia e tenha uma expectativa de coisas boas nesses dias que estamos vivenciando. Será que você pode? Eu tenho expectativas boas, apesar dos pesares, apesar das más notícias. Então, querido, olhar para as circunstâncias vai fazer você afundar como Pedro. Pedro afundou enquanto ele estava olhando para Cristo. Ele andou sobre as águas. Mas veio o vento forte. Veio a imprensa. As notícias ruins. Ele viu o mar revolto. Afundou. E Jesus estava lá para pegar na mão dele e salvá-lo. Não olhe para as notícias. Não olhe para as circunstâncias. Olhe para o Senhor Jesus. Ele é autor e consumador da nossa fé. Olhar pelo que você merece de Deus vai te arruinar. E te frustrar. Porque você não merece nada. Eu não mereço nada. Ninguém merece nada de Deus. Mas pela graça, pelo amor de Deus. Ele é por nós. Ele deu o seu Filho por você. Receba a Cristo no seu coração. Como Senhor e Salvador. Deixe de besteira, de bobagem. Não interessa o que você pensa, o que você acha. O que é importante é o que Deus quer fazer na sua vida. Nesses dias, não viva esperando o julgamento, o castigo e a maldição.
Sabe por quê? Porque Jesus restaurou a nossa sorte lá na cruz, aleluia. Nós podemos esperar bênçãos no futuro e agora também, porque estamos colhendo o que Jesus plantou. E essa, meu amigo, é a loucura do evangelho que pregamos, que a graça nos move em boas expectativas. Amém, querido? Que essa palavra esteja no seu coração. Se você puder, ore comigo agora. Feche teus olhos. Põe a mão no seu coração ou levante as suas mãos. Tome uma atitude agora. Fale com Deus agora, através desta oração. Vamos orar. Ore comigo, como se fosse você diante de Deus. Essa oração é sua diante do Pai. Eu vou te ajudar. Acompanhe comigo essa oração de todo o seu coração. Diga: ó Deus, pela tua palavra, eu creio que posso ter boas expectativas para a minha vida. Ainda que eu esteja no vale da sombra da morte, tu estás comigo. Não temerei, pois tu és o meu refúgio. Eu recebo em meu coração, como meu único Senhor e suficiente Salvador e mediador da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Parabéns pela sua oração que você fez. Valeu. Essa oração é valiosa, porque é uma oração de fé, é uma oração de entrega, é uma oração com o coração aberto. Amém, queridos? E agora, para encerrar esta celebração, vamos declarar na primeira pessoa o Salmo 91. E assim nós vamos nos despedir, para que você tenha uma semana de paz, de alegria, de vitória, apesar dos pesares, porque o Espírito Santo quer nos mover às boas expectativas. Se não, vejamos aqui no Salmo 91, na primeira pessoa. Vamos confessar para encerrar o culto? Atenção, vamos lá, todos juntos? Todos juntos, a uma só voz. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e descanso à sombra do Onipotente. Digo ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-me-á com as suas penas, e sob suas asas estarei seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não me assustarei do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Somente com os meus olhos contemplarei e verei o castigo dos ímpios. Pois eu disse, o Senhor é o meu refúgio, eu fiz do Altíssimo a minha morada. Nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará à minha tenda, porque aos seus anjos dará ordens a meu respeito, para me guardarem em todos os meus caminhos. Eles me sustentarão nas suas mãos, para eu não tropeçar em alguma pedra. Pisarei o leão e a áspide, calcarei aos pés o leãozinho e a serpente, porque eu me apeguei ao Senhor com amor. Ele me livrará, me porá a salvo, porque eu conheço o seu nome. Eu invocarei e ele me responderá. Na minha angústia, ele estará comigo, me livrará e me glorificará. Saciar-me-á com a longevidade e mostrará a sua salvação. Aleluia, aleluia, aleluia. Dê um glória a Deus aí, irmãos. Amém? Aleluia.